Muito bem, pessoal, estamos então ao vivo aqui pela internet para a nossa EBD Plenos da Graça. E vamos continuar nosso tema sobre a fé. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o tamanho da fé. Ela tem tamanho, ela pode ser pequena, ela pode ser grande. Qual que é a fé que agrada a Deus? O que mais Jesus entende, fala sobre a fé? Aquela questão do tamanho do grão de mostarda, é aquilo mesmo, não é? Aquilo é um mito? Ou é apenas uma doutrina bíblica também? Vamos analisar um pouquinho sobre a fé. Bom, a fé, ela é a base, né? Não há cristianismo sem fé. O cristianismo, ele é constituído de alguns elementos, né? A fé é um elemento do cristianismo. O amor é outro elemento do cristianismo, né? O sacrifício é outro elemento, né? O perdão é outro elemento, a graça é outro elemento. São vários elementos que trazem, né, a impressão da fé. Pastor Gil, pode falar. Bom, então, a impressão da fé, aliás, a nossa base cristã está na fé. E hoje, vou falar um pouquinho sobre a questão da fé como tamanho, né? Como é que é essa questão do tamanho da fé? Então, a pergunta que vem é essa aqui. Fé tem tamanho? Se tem tamanho, qual o tamanho da fé? E se ela tem um tamanho, qual é a fé que Deus agrada? Aqui o versículo bíblico, que é o nosso texto áureo. Se tiveres fé como um grão de mostarda, Mateus 17, 20. Alguém usou dizer assim, quem tem a fé do tamanho do grão de mostarda, aí fala o tamanho do grão de mostarda e fica falando que a fé pode ser pequena, igual um grão de mostarda, importante ter fé. Olha, não é bem isso que o texto bíblico fala. Essa palavra tamanho, ela é uma exegese. O que é exegese? Eu expliquei na aula passada. Exegese é uma palavra jogada dentro do texto. Alguém pegou assim, abriu o texto assim, abriu, jogou dentro a palavra tamanho. Na verdade, nos originais mais antigos da tradução do Novo Testamento, a palavra tamanho não aparece. Ela aparece como um grão, onde Jesus compara o grão de mostarda não pela sua... A fé não é pelo tamanho do grão de mostarda, é pela qualidade É da medida. não é... Não. Então, a fé... Não é medida também. Não é medida. A fé que a mostarda que aparece ali é um objeto de qualidade. O que aquela semente tem de qualidade? Para Jesus comparar, falar, ó, a sua fé tem que ser como um grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. Pode ser que você encontre alguma tradução que venha com a palavra tamanho, mas é uma exegese. A tradução original, o papiro 52, papiro 54, são os mais perto da ortodoxia. Lembra que eu falei que a ortodoxia é o mais perto do original? Se depois quiser escrever isso aí no caderno, ortodoxia, ortodoxo, significa o mais perto do original. Tudo que é mais perto do original é ortodoxo. Então, na verdade, não é o tamanho. Vamos ver aqui uma coisa que ele fala com relação aos tamanhos de fé. Lucas 13, 19. É semelhante ao grão de mostarda que o homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez grande árvore, e seus ramos semearam as árvores do céu. Jesus se refere aqui, pastor Pedro, ao reino de Deus comparado ao grão de mostarda que ele pode produzir. Ou seja, mais uma vez, Jesus, por isso que é boa escola dominical, para a gente crescer e aprender. Mais uma vez, Jesus se refere à qualidade da semente, embora ela seja pequena, embora ela seja bem pequena. É a menor semente. Mas a qualidade... Ela pode crescer. Pode crescer muito. E a mostarda, se passar pelo fogo, ela não perde a essência biológica dela. A única semente que se queima, se você queimá-la no fogo, ela não perde a essência biológica dela. E é isso que Jesus está falando. E ele fala também sobre o tamanho de fé. Jesus ele fala sobre o tamanho de fé. Olha aí. Veja Mateus 9:2, né? E vendo Jesus a fé deles, os curou.
Há um texto também que fala assim em Atos dos Apóstolos, que Paulo, vendo a fé, que ele tinha fé para ser curado, o paralítico, né? Orou por ele. Então, na verdade, o tamanho da fé aqui, que ainda não é a questão da mostarda, a mostarda ali é a qualidade, mas existe um grau de fé também aqui. Eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda, tá vendo? Marcos 9:24 nos dá a entender que a fé pode ser aumentada. A fé pode ser aumentada. Aí, ó, a fé como a do centurião, que o centurião, de quem Jesus disse para ele, ó, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Está vendo aí? Mateus 8:10. Jesus já faz uma comparação. Aqui, ó, a fé dele é grande. Já a mulher cananeia, mulher, grande é a tua fé. Mateus 15:28. Ou seja, a do centurião é um pouquinho maior do que a de cananeia, né? Agora, veja esse próximo versículo, Mateus 8:26. Os discípulos, depois da tempestade, repreendidos por Jesus, homens de pequena fé. Agora você vê que tem 3 tamanhos aí. O do centurião é uma fé enorme, o da mulher é uma fé grande, mas não é tão grande como o do centurião, e o do discípulo é uma fé pequena. Então, você vê aí que Jesus ele qualificou os tipos de fé, né? A questão da mostarda ainda é a questão da qualidade dela como semente. Eu vou voltar ainda na mostarda. Né? Fica ligado aí com a gente. Mateus 8:31. Tem um áudio ligado aí, tá passando som para cá. Quando você for falar, você pode abrir o áudio. Mateus 8:31. E contou-lhes outra parábola. O reino de Deus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Aí, ele volta com a mostarda agora, mas falando do reino de Deus. Por quê? Porque ela é plantada pequena, ela cresce, inclusive ela cresce tão grande que os passarinhos fazem ninho nela. E você vê a semente é pequenininha, é a menor semente. Mas quando ela cresce, ela fica enorme. Ou seja, o reino de Deus, nós somos pequenininhos, nós somos a mostarda. Só que o reino dele em nós cresce ao ponto de sermos uma árvore frondosa. E o que a árvore faz? O que a árvore faz? A árvore dá sombra para quem está cansado. A árvore faz base para o ninho, para as aves colocar o seu ninho ali. Ou seja, por menor que nós sejamos, nós podemos ser essa árvore de Deus, né? Da humanidade. Tem um áudio aberto? Deixa eu ver aqui se eu consigo fechar aqui o áudio. Aqui, tem mais um aqui. Eu estou conseguindo fazer. Acho que é da irmã Nilziane que está. Não, é não. Agora sim. É que estava vazando uns sons aí no fundo. E vamos lá. Os discípulos, depois da tempestade, no caso. Agora, aqui nessa questão da tempestade, gente, tem mais um aprendizado aqui na palavra. Homens de pequena fé. Ele reclamou da pequena fé dos homens, dos discípulos, mas no original, ele diz assim: homens, vocês não são hebreus? Porque a palavra hebreu significa o que atravessa o rio carregando alguém nas costas. Pensou você atravessar um rio carregando alguém nas costas? Jesus comparou a dizer: vocês não são hebreus? Você era suposto uma fé grande, porque vocês são hebreus. Que fé é essa pequena que vocês têm? Aí ele repreendeu, né? Vamos falar aqui um pouquinho da mostarda? Vamos lá. Ó, embora seja a semente de mostarda, seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. De acordo com o pessoal da tua saúde, a mostarda ainda contém... Olha, agora você vai entender porque Jesus compara a fé ao grão de mostarda, tá? De acordo com o pessoal da tua saúde, a mostarda ainda contém compostos sulfurados, cálcio, zinco, potássio, vitamina E, vitamina K, muito importante. Além disso, as folhas são ricas em fibras antioxidantes que podem ajudar a aliviar o intestino preso, mas também baixar o colesterol e prevenir doenças degenerativas. Jesus compara esse tipo de semente à fé. Uma fé que não é tóxica, né? Uma fé que traz saúde. Como é que você é curado? Pela fé, né? Como é que você vence a luta? Pela fé. A fé também aqui, ó, cálcio, zinco, potássio. A fé alimenta.
A fé alimenta a esperança, a fé alimenta a convicção, a fé alimenta a vida cristã, a fé alimenta o futuro, a fé alimenta a nossa alma, a fé... Então, veja como Jesus pega a semente de mostarda, ele poderia falar outra semente. Quem tem fé como um caroço de jaca, né? Ele podia falar isso. Quem tem fé do caroço de uma manga? Mas ele escolhe a mostarda por ser ela uma semente de qualidade, embora ela seja pequena, né? Eu já vou abrir para a gente discutir aqui. Aí, número 3, Jesus espera uma fé grande. Por isso que o texto aqui de Mateus, ó, aqui, acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó, Mateus 9:2. E vendo Jesus a fé deles, os curou. Aí ele vai lá e faz a cura, porque ele viu fé bastante para ser curado. Parece que a fé, ela tem um limite para despertar uma cura. É interessante. Deus trabalha muito com limites. Quando ele ofereceu a terra para Abraão, o que ele falou para Abraão? Olha, Abraão, daqui 400 anos, essa terra será sua. E Abraão falou, mas 400 anos? Vamos botar aqui? Aí o Senhor falou, pois é, porque eu não posso dar antes. Mas por que não? Até que se complete a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, para Deus destronar aquela terra, a iniquidade tinha que chegar no nível que fosse justificável, um ato de justiça, para que depois o diabo não viesse cobrar a Deus. Deus diz assim, eu dei 400 anos de chances para eles se arrumarem. Não se arrumou, completou a iniquidade. Transbordou, agora eu vou te dar para Israel. Quando você vê alguém que está errando, mentindo, trapaçando, está prosperando, fique tranquilo. Quando chegar a medida que vai transbordar, venha a de Deus a justiça. E a pessoa é destronada. Está na palavra. A Bíblia fala também sobre as taças em Apocalipse, que é cheia da oração, que são derramadas. Você entendeu? Parece que Deus trabalha com medida. A medida de Deus, enquanto você não preenche aquela medida, está aí, ó, a fé que ele espera que seja uma fé grande. Quarto lugar, Jesus fala das qualidades de resistência da fé. É o caso da semente de mostarda. É a única semente que, se você queimar, ela continua com as propriedades biológicas dela. Incrível isso. Você pode queimar uma semente de mostarda, ela vai manter os dados químicos e biológicos que compõem a semente. É como o nosso caso, irmãos. A luta vem, o problema vem, queima tudo, torra, mas você continua firme na fé. Continua convicto, né, de que Deus está contigo. Essa é a fé de mostarda que o Senhor está se referindo. Quinto lugar e último, né? Jesus foca nos resultados produzidos. Ele fica dizendo o seguinte, olha, você tem que ser igual a mostarda, que ela é pequena, mas quando cresce, ela cresce muito. Quem vê mostarda não tem ideia do que ela vai ser tão grande. Quem vê você como você é, não entende como Deus pode te usar de forma tão grande. Aí que está. Porque, veja bem, um caroço de manga é tão grande, mas não é tão frondoso como a hortaliça que é produzida pela mostarda. Então, recapitulando a aula de hoje. Há tamanho de fé? Sim. Tem fé pequena e tem fé grande. Qual é a fé que Deus espera? A fé maior. A fé grande que Deus espera. E qual o benefício da fé grande? O benefício é dela provocar milagres. E qual que é o perigo da fé pequena? É ser repreendido por Jesus. É o perigo da fé pequena. E como é que é esse negócio, a fé do tamanho do grão? Não, o texto não fala a fé do tamanho do grão. A fé é como o grão de mostarda, onde Jesus não fala do tamanho da semente, ele fala da qualidade da semente, porque ele não quer pouca fé, ele quer muita fé na nossa vida. Glória a Deus. Olha, é uma explanação um pouquinho rápida, mas eu queria abrir para você que quer comentar alguma coisa desta palavra aí. Pode ficar à vontade. Agora pode abrir o seu áudio aí. Alberi, bem-vindo, Alberi. Deus abençoe, viu? A irmã aí também. Também a Rosana está aí com a gente. Quem mais aqui? O pastor Gilberto. Deus abençoe vocês aí. Não, o Beto. Benção. Profetizei como pastor aí. Pastor Eliseu? Sim. Eu entendi na minha caminhada cristã que, claro, todos nós temos o nosso início, né? E como o pastor falou, a gente precisa crescer.
E eu tive, isso faz uns 20 anos atrás, uma convenção no Rio de Janeiro, da Donep. Eu nunca esqueci mais o título da convenção. Fui em várias. Na verdade, uma que foi tipo uma revelação, né? O título da convenção era Sem Fé é Impossível Agradar a Deus. Sim. E na minha voltando, a gente ia de ônibus de excursão, né? Eu estava lendo alguns livros que eu comprei lá, e lendo um livro, tinha uma passagem bíblica bem explanada, explicada ali, né? Que era Isaías 53, versículo 4 e 5, e Mateus 8, 17. E falava sobre cura divina, né? E Jesus havia já carregado, tomado, levado, né, as nossas doenças, dores e enfermidades. E eu, quando li esse versículo, me veio muito forte no coração, né, a revelação. E eu nunca mais esqueci e também comecei a usar essa palavra. Eu lembro que eu tinha, assim, claro, não era de tempo em tempo, eu tinha uma dor de cabeça que às vezes vinha, e essa dor ela continuava e ficava muito forte, até que passava. Eu tomava um comprimido, alguma coisa, e se não tomasse também ela passava, tinha um tempo de duração. Eu lembro que ficou tão forte essa palavra que quando veio a primeira dor de cabeça, que eu criei, né? Acreditei, bom, Jesus já carregou com as minhas doenças, aquela fé simples, aí, um cristão novo, convertido, né? Eu coloquei a mão na minha cabeça e orei. E orei aquela palavra de Isaías 53, Mateus 87, acreditando que Jesus já levou, eu não posso, essa dor tem que sair. E ela levou que 5 minutos mais ou menos, ela não continuou, tá? Ela permaneceu naquela dor pequena e foi diminuindo e acabou. E a minha fé cresceu nesse momento, sabe? Amém. Né? Amém. Pequena fé aumentou, não sei a proporção, mas aumentou um pouco bom, viu? Né? E eu entendi que a fé que Jesus fala é a fé no coração, né? Eu entendi assim, né? Que a fé, existe a fé mental, que é uma pequena fé, a gente crê, só que no momento do problema, nós recorremos a outras coisas, às vezes não a fé, né? Que é a fé do coração, né? Jesus falou um dia ele disse assim, eu acho que foi quando houve não me lembro se foi a passagem bíblica, mas dizia assim, se tu tiver fé no coração e não duvidar no coração, e disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e diz, não duvidar no coração, né? Então, essa fé ela tem que ser assim, bem enraizada mesmo, né? É que eu entendi que era uma fé revelada, né? Então, a partir dali, eu tive muita convicção, né, sobre fé e sobre a palavra de Deus, e tudo que eu leio dentro da Bíblia, eu trago assim, eu já, quando tem uma revelação, que eu vejo uma coisa, né, eu trago para mim, né? Eu já faz uns quase 20 anos também que eu oro por Israel, descobri lá uma palavra, estava lendo, e também foi me revelado ali, né? Eu tive a revelação no coração, que é Salmo do Rei Davi 122, e o versículo 6, 7, 8 e 9. Eu entendi nesse versículo que ali diz assim, orai pela paz de Jerusalém, e sejam próximos aqueles que te amam, né? E eu digo, puxa, existe uma prosperidade de Deus quem ora e pela paz de Jerusalém. E o rei Davi também teve essa revelação, que eu acredito que ele teve a revelação, e ele fez uma oração daí. E ele disse assim, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos, amigos, eu peço haja paz em ti, e por amor da casa do meu Deus, eu busco o teu bem. Então, eu também compreendi que o próprio rei Davi ele teve a revelação do Espírito Santo, que se ele orasse por Jerusalém, ele teria uma prosperidade de Deus. Né? Verdade. E eu comecei também assim, fazer isso, né? E Deus ele me prosperou. Teve um momento que tive uma prosperidade até fazer um sobrenatural, né? Amém. Depois para diminuir um pouco, mas eu continuo orando sempre, né? Nunca parei mais de orar. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Tá? Desculpa aí a minha extensão, viu? Não, Beri, tá tudo bem. Beri, a semana que vem nós vamos falar sobre os tipos de fé. Hoje foi o tamanho de fé e vai se enquadrar no teu testemunho, porque tem a fé natural, que você falou aí, a fé do coração é a fé natural, ela cresce. Quando a irmã vai no supermercado comprar ervilha, você não pede para abrir no caixa para ver se tem ervilha. Eu quero abrir essa lata de ervilha, ver se tem ervilha. Ninguém faz isso. Mas quando você em casa, você abre, tem ervilha. Então foi fé. Você acreditou que tinha ervilha naquela latinha.
Isso já é. Olha que bonito. Deus dotou o homem com fé natural. Essa é uma fé natural. Por exemplo, vocês vão almoçar ainda, né? Vamos almoçar. Eu tenho fé que eu vou almoçar daqui a pouco. Eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho fé. Eu vou almoçar. Então, Deus já deu para o homem de graça essa fé de pegar um carro e falar: vou chegar no meu destino sem bater, eu vou voltar amanhã para trabalhar, eu vou sair, daqui a pouco eu volto. Quem garante para você que você sai e volta? Eu vi ontem na internet um pneu de um carro saiu do caminhão, pegou na pessoa na rua, estamos andando normal. Então, quem garante que você vai? A sua fé é natural. Eu falei: eu vou lá e volto já. Querida, venho já. Vou ali buscar um refrigerante, para a gente almoçar, já vem. Isso é fé. É uma fé natural. Na semana que vem, a gente vai estudar sobre os tipos de fé. Amém? Mas obrigado pela participação aí. Glória a Deus. Pastor Gilberto, tudo bem aí? Está tocando violão? Você quer puxar uma música aí? Fazendo um fundinho musical aqui. Eita, glória. Que bênção. Mas eu gostei muito da explicação da qualidade da fé e não do tamanho. Exato. Fiquei feliz. Eu nunca tinha tido essa explicação da qualidade. O Senhor Jesus não quis dizer do tamanho, mas da qualidade. Exato. Isso ficou para mim. Eu quero ter qualidade. Às vezes o tamanho mostra para as pessoas, mas a qualidade é eu com Deus. Exato. Porque o pessoal usa falar isso, né? Tiver fé do tamanho do animal. Onde é que está essa palavra? Amém? A tradução normal não vem essa palavra tamanho. Amém? Acabou? Oi. Alô, pode falar. Falhou um pouquinho. Continua, pastor, continua. Não, eu dei uma falhada aqui, mas a minha oração é que Deus eu venha desenvolver essa qualidade, e não só no mostrar, mas no conteúdo dela, né? Às vezes o que mostra não é bem o que tem, né? É o núcleo. E o que tem é o clima até acaba, mas o que é o clima fica, né? Eu gostei muito disso. Que Deus abençoe, né? Que seja esse domingo para todos os irmãos aí, o verdadeiro sentido da ressurreição, esse Cristo vivo dentro de nós. E logo mais estaremos no culto aí. Vamos saborear o Cordeiro, e tendo a explicação aí com a pastora Deise. Deus te abençoe, pastor, a pregação hoje aí, que Deus continue te usando. Amém. E que a gente venha engrossar mais esse grupo aí da BB Digital aí. A Escola Bíblica Digital. Que também é dominical, né? Dá na mesma, né? Tá dando na mesma aí. Então, a gente vai ir para o nosso encerramento aí. A nossa escola é pequena aqui, mas é só para encerrar. Jesus foca na qualidade da fé. Porque o grão de mostarda, ele é um dos mais poderosos, um dos mais ricos em proteínas, em qualificações da terra, né? E a única semente que, segundo a biologia, quando queima, ela não perde a sua propriedade química, né? É a nossa fé. E ele fala também da questão de ela ser tão pequena, quem olha, Alberi, quem olha para a semente de mostarda, não diz que ela fica daquele tamanho que ela fica, não diz. Não fala, não. Isso aí não quer dizer, porque ela é minúscula, ela cabe aqui no meu dedo aqui, é minúscula. Mas ela, quando ela nasce, ela expande. Aí você tem aí a qualidade da semente, não o tamanho. O tamanho que Deus quer e que Ele espera que a gente tenha bastante fé. E ainda um ponto ainda. Parece-me que o céu inicia o impacto a partir da medida. Você atingiu uma medida, é como se fosse um download que você está fazendo no programa, do software. Ele só começa a operar quando ele atingiu a medida do download dele. Por isso que a fé é upload e a graça é download. Quanto mais você faz upload, você toca no download que chama a presença de Deus. Numa linguagem mais técnica, né? Amém? Mais alguém quer participar aí da nossa escola? Pode ficar à vontade. Se der um tempinho, a gente canta o corinho com o pastor Gil aí. Nós temos ainda uns 20 minutos ainda para encerrar aqui a nossa aula. Pastor, sim, eu acho que Deus escolheu o elemento perfeito, né, para falar sobre fé, como é o grão de mostarda, né? Eu acho que todo mundo tem as suas experiências, né, para que essa fé aumente. Eu, particularmente, tenho tido muitas experiências assim com Deus que tem aumentado a minha fé, né? Então eu acho isso bem importante, essa experiência individual que cada um tem.
Glória a né? Deus. E isso, quanto mais você busca Deus, mais Ele te oferece essas experiências para que esse elemento, né, citado por Jesus, aumente, né? Que é a fé. Então, para mim, particularmente, tem crescido bastante com as minhas experiências, né? Você colocou um ponto muito importante aí, irmã Lidiane. Semana que vem, eu vou falar sobre os tipos de fé. São vários tipos, né? Tem a fé sotero, Sim. a fé naturis, vários tipos de fé. Mas você colocou um ponto principal. O princípio de Deus é sempre do individual para o coletivo. Porque se Deus não operar em mim, como ele vai operar na coletividade? Então não adianta eu chegar no culto, olhar aquele culto, Pedro, falar, oh, que culto maravilhoso, todo mundo tem fé aqui, menos eu. Deus não quer isso. Ele quer trabalhar em nós a fé e a partir de nós a gente faz para o coletivo. A minha esposa está fazendo um curso na Uniaselv, que é de arquitetura, e ela está achando estranho porque eles estão trabalhando o emocional dela. Ela questionou o professor e falou, não, para você fazer um desenho bonito, você tem que estar bonita por dentro. Olha que interessante. Olha a sacada da universidade. Então, não adianta você fazer grandes projetos lindos se você por dentro está triste, amargurado, está feio. Você vai... Porque qual que é a ideia, Beri? Você vai externar o que está dentro de você. Então, se eu trabalho a fé em mim, eu vou contagiar, não contaminar, né? Não contaminar, é contagiar. Há uma diferença entre contaminar e contagiar. Contagiar, contaminar é mais para o lado bem péssimo. Contagiar também tem um lado péssimo, mas é melhor do que contaminar. O contaminar já está implícito a maldade. Então, eu vou contagiar aquele meio. O pregador vai pregar lá no púlpito, ele tem que estar cheio de fé. Ele tem que estar bem por dentro, senão ele vai falar coisa errada lá em cima e o povo vai notar, né? Então, igual você falou, entre tudo que podemos dizer, Jesus trabalha a individualidade. Ele passou mais tempo com as pessoas que com as multidões. Ele gastou, o gabinete dele era na rua, com cada um. Ele falou com a adúltera, ele falou com o ladrão, ele falou com o rico, com o pobre. Ele estava sempre presente na individualidade das pessoas. E a gente como cristão, não pode vender a fé coletiva. A fé coletiva só vai ter o seu resultado quando ela for individual primeiro. Aí sim, aí teremos qualidade, inclusive da semente. Obrigado, irmã Lisane, pela participação. Amém. Mais alguém aí quer colocar para nós? Amém? Glória a Deus. Pastor, se quiser puxar um corinho aí para a gente ir para o encerramento, temos 8 minutinhos para... Não, 6 minutinhos. Opa, então vamos lá. Vamos cantar um da Páscoa mesmo? Você que manda. Aleluia. Como é bom saber que ele está vivo cada dia mais, né? De nós, a gente puder viver esse Cristo ressurreto cada dia. Aleluia. Vamos pegar uma antiga nossa, então. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Deus, tu estás no meio de nós. Te exaltamos com glória, a ti fazemos um trono de... A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Estamos encerrando nossa EBD de hoje. O tema foi os tamanhos da fé. Semana que vem, nós vamos estudar os tipos de fé. Como elas são, de que modo Deus opera, de que modo Deus necessita dessa fé em nós para operar os segmentos. Qual a diferença entre fé salvífica, entre fé natural, fé naturis, e aí a gente vai entender todo o processo de fé. A todos um bom domingo. Deus abençoe. Jesus ressuscitou.
está vivo entre nós e somos plenos da graça. Não somos metade, Aleluia. somos plenos. Pastor Gil, ora para nós, para encerrar a nossa EBD de hoje. Glória a Deus. Amém. Pai, obrigado por esse momento de estar com minha família. Amém. Embora distantes fisicamente, mas no espírito nós estamos unidos contigo. Glória a Deus. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua maravilhosa graça. Amém, Senhor. Pela certeza, Senhor, de que tu nos ama. Pela convicção do teu plano de redenção. Amém. Pai, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus esteja impactando a nossa vida. Amém. Obrigado pelo teu amor. E, ó Pai, a oração dos discípulos numa crise, eles não pediram sucesso. A oração deles era: Jesus, aumenta a nossa fé. E a minha oração por mim e pelos meus irmãos, aumenta a fé. A fé daquilo, Senhor, que vai acima da nossa razão, mas vai da nossa confiança e intimidade contigo. Amém. Obrigado por esse momento. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor a todos. Até a noite. Amém. Quinta-feira a gente se vê, hein? Quinta-feira, na bênção lá. Roberto, Vitor, Deus abençoe. Pedro, Li. Amém. Vamos aumentar Deus abençoe, nossa turma aí. Valeu, pastor Eliseu. Tamo junto. Obrigado, pastor. Somos plenos. Deus abençoe. Amém.